o ex-ministro Sérgio Moro sabia muito bem quem era o senhor Jair Bolsonaro. Toda a base parlamentar governista patrocinando o desmonte do sistema de proteção ao patrimônio público. Qual seria o pensamento do senhor Arthur Lira se alguém apresentasse um projeto para que os membros do Conselho de Ética da Câmara fossem escolhidos pelo Ministério Público do Brasil? O senador Chico Rodrigues, que foi pego com R$33 mil nas nádegas, não é nem na cueca, é no interior da cavidade anal. Ele está exercendo o mandato como se nada tivesse ocorrido. Os jornalistas da Folha, do UOL e do Globo foram espancados, né? O Jamil também. O Jamil tomou um soco na boca do estômago e roubou. Tomou soco, tiveram equipamentos subtraídos, e o presidente, pelos seguranças do presidente, e o presidente não fala nada. O que é um procurador e um promotor de justiça? O que faz, o que come, onde vive essa criatura? O podcast de hoje é sobre isso. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eric Mota e hoje a gente conversa com o super Roberto Liviano. Ele é procurador de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Você já percebeu aí na abertura que a gente fala sobre tudo, né? Vamos falar de Sérgio Moro, do presidente Bolsonaro, que afinal, cadê o combate à corrupção, hein, Bolsonaro? Deixou pra amanhã, né, pai? Olha, gente, presta atenção que o bate-papo de hoje está bem legal. Então faz o seguinte, se aconchega aí no seu sofá, na sua cadeira, bota um fone de ouvido e se prepara porque esse bate-papo vai te surpreender. Vem com a gente. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por topar participar, viu? É um prazer, é uma honra. Bem, o senhor é procurador de justiça, né? Atua muito na área criminal em especial e também é um grande defensor aí do combate à corrupção. Mas antes da gente começar esse papo, eu preciso te pedir licença aqui, doutor, para parar de chamar o senhor de doutor e de senhor. Por quê? A ideia desse bate-papo é que seja uma conversa mais solta, mais descontraída, mais informal. É uma mesa de bar, mas agora é quarta-feira, 10 horas da manhã, então eu tô tomando água mesmo, que daqui a pouco eu tenho que ir pra TV. E eu imagino que o senhor esteja no máximo no cafezinho, se for muito ousado. Mas vou te chamar de você a partir de agora, com a sua licença. E eu quero saber como você se tornou o doutor Liviano. Como que uma pessoa vira procurador de justiça? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, é um prazer, Eric, conversar com você. Você é muito melhor, é muito mais leve, é muito mais simples. Eu sou defensor dessa fórmula mais simples e mais direta. Não é? Eu acredito que, desde o começo, me identifiquei com o Ministério Público, com a defesa da sociedade. Não é? Eu ingressei no Ministério Público com 23 anos, cursei Direito na Faculdade de Direito da USP, né? Ingressei com 17 anos na faculdade e eu, ao começar a estudar Direito, digamos que eu tinha uma ideia, uma propensão, uma certa tendência a imaginar que o meu caminho era uma carreira pública, né? Eu, apesar de ter feito estágio em escritório de advocacia com meu pai, que era advogado, mas eu me via muito mais inclinado a seguir uma carreira pública, né? Eu tive a oportunidade de ser estagiário no Ministério Público e fui estagiário de um grande promotor de justiça, o hoje ministro do STJ, Herman Benjamin, né? Ele foi um grande mestre para mim, né? Foi um grande promotor, uma pessoa extremamente inteligente, com uma visão grande do direito, né? Um conhecedor profundo do direito público, da área ambiental, da área do consumidor, e me ensinou muito a respeito do Ministério Público, a respeito do direito. E no convívio com Herman Benjamin, desde logo, eu me vi identificado com o Ministério Público, né? Logo de cara, eu percebi que o meu caminho era o Ministério Público, né? Isso aconteceu em 1990, né? Eu estava já
cursando o último ano da Faculdade de Direito da USP, né? E logo percebi essa identificação com o Ministério Público. Então, fazia estágio lá na Promotoria Criminal de Santo Amaro, né, com ele, e esse estágio durou 1 ano, e ele me ensinou muito e me deu a possibilidade de fazer trabalhos importantes lá na promotoria. Ele me ensinou e me permitiu que eu criasse, que eu pudesse elaborar peças importantes lá na promotoria. Ou seja, eu tive a possibilidade realmente de me sentir sob a supervisão dele, como era o trabalho do promotor, né? Então, aquilo realmente foi muito importante para mim. Depois, lá na frente, prestando concurso para promotor, aquele aprendizado foi de grande valia para mim, Eric, né? Porque uma coisa é você ingressar num concurso sem saber absolutamente nada, sem saber manusear um inquérito, sem saber manusear um processo, e outra coisa é você ter vivenciado isso durante um tempo, saber as coisas práticas desse manuseio, saber como que é o andamento de um inquérito, de uma investigação, de um processo, e não saber isso, né? Isso aí faz muita, mas muita diferença. Então, foi uma grande escola para mim ter tido essa oportunidade de conviver com essas coisas do Ministério Público durante 1 ano e tendo um grande mestre que foi o Herman Benjamin, e hoje é um dos maiores juristas do país, né? Lá no STJ. Pois é, ele realmente é reconhecido como um grande jurista, até mesmo dentro do Congresso, quando se fala, eu vivo muito ali no Congresso por culpa do meu trabalho, né? Inclusive, o senhor é colunista da Rádio Bandeirantes, né? Acaba que a gente é quase colega de firma. E quando se fala do Herman, realmente não tem um parlamentar sequer que não o reverencie diante do conhecimento jurídico do ministro. E eu só acabei de perceber que aqui atrás, ó, o vento derrubou o quadro, mas eu tô de camisa social, doutor, mas eu tô com uma bermudinha muito da sem vergonha por baixo, sabe? Então eu não vou arrumar. A Kelly levantou, pode ir lá, Kelly. Ó, a Kelly vai aparecer ali só as mãozinhas dela, e é o Joey, que inclusive está aqui no meu pé rosnando, porque ele quer brincar, cachorro. É assim mesmo, obrigado, mano. Ainda bem que eu não tive que mostrar o meu super samba canção, essa é a vantagem do home office. Mas vamos lá. Você teve que prestar concurso para se tornar. Você se lembra Sim. o tempo de estudo? Porque imagina, bicho, que não deve ter sido nem um pouco simples, hein? Eric, a questão é a seguinte: muitas pessoas ficam criticando. Hoje você vê um ataque feroz às carreiras públicas. Eu vejo os políticos neste ataque. A gente está vivendo essa questão da PEC da vingança, ataque ao Ministério Público, ataque às carreiras públicas, ataque aos servidores. É aquela história, né? A gente fala-se muito do servidor de uma maneira pejorativa. É interessante a sua pergunta, porque nos permite falar um pouco do quanto é sacrificante você chegar a essa condição, né? Hoje, Eric, para se chegar ao cargo de promotor, ao cargo de juiz, a um cargo de procurador, é necessário você abrir mão de muitas coisas, né? De muitos prazeres, de muito lazer, né? Fala-se, eu nunca fiz esse estudo, mas o que eu ouço dizer é que, em média, para você ingressar na carreira da magistratura e do Ministério Público, são 6, 8, 10 anos de estudo ininterrupto, de segunda a domingo, 10 horas por dia. Caramba. Sem férias, sem balada, sem parada. 10 horas ininterruptas de estudo, de segunda a domingo. 6, 8, 10 anos de estudo, ininterruptamente.
né? No meu Rapaz. caso, Eric, na época em que eu ingressei no Ministério Público, eu vou fazer 30 anos de carreira em junho do ano que vem, né? Essas coisas elas são cíclicas e elas se modificam ao longo do tempo, e cada pessoa é uma pessoa, cada história tem as suas peculiaridades, cada um é cada um. Eu, particularmente, na minha época, eu levei muito a sério o curso, né? Eu não vivia na bagunça, na bebedeira, né? Na festança. Eu já levei a sério a faculdade e, durante o tempo do curso, eu aproveitei bastante no sentido de estudo, de levar o curso a sério e ter um aproveitamento bastante intenso e estudar bastante durante a faculdade, né? Então, Você entrou com quantos anos na faculdade? entrei com 17 anos. Né? Nossa, já tinha essa cabeça, parabéns. Porque eu comecei a trabalhar, Eric, com 12 anos de idade. Eu tinha 12, meu irmão tinha 10. A gente teve uma história de vida interessante. Eu, com 12 anos, e meu irmão com 10, a gente produzia e vendia artesanato na rua. Então, a gente teve essas experiências assim de empreendedores muito cedo, né? Então, essas Então o coisas senhor é fazem. procurador de justiça, mas nas horas vagas vende miçanga na praia, entendi. Pois é, a gente produzia pulseiras, tornozeleiras e cintos na praia do Guarujá, Que né? legal. E eu contei essa história, inclusive, que eu descobri alguns anos atrás, que eu também tenho jeito para escrever crônicas, né? E escrevi um livro de crônicas que eu lancei em 2018. Aliás, lancei o segundo livro no ano passado em e-book, e agora, dia 13 de dezembro, vou lançar esse livro na versão impressa, né? Vai ser na Livraria da Vila, aqui nos Jardins, em São Paulo. Fechei agora com a editora, dia 13 de dezembro, a partir das 17h30. Primeiríssima mão, estou divulgando isso aqui nessa conversa com você. Muito Então, obrigado. 50 Tons da Vida, volume 2. Eu conto essa história das pulseiras, do artesanato, nesse livro de crônicas, né? Eu e meu irmão, Ricardo, a gente produzia e vendia pulseiras. Foi a nossa primeira aventura profissional, né? Então, a gente amadureceu cedo. Essas experiências elas ensinam bastante. E com 17 anos, então, eu comecei a faculdade, já tinha esse amadurecimento por conta dessa vivência, né? Então, já comecei já tinha essa cabeça mais madura, né? Então, eu entrei passei no concurso com 23 anos, porque já tinha esta mentalidade mais madura. Então, já comecei a estudar no início da faculdade e fiquei estudando depois. E naquela época não havia essa exigência dos 3 anos de atividade que se tem hoje. Então, eu ingressei cedo, Eric, né? Mas hoje exige-se essa dedicação. Então, não é fácil, é muito tempo de privação. Você pensar que as pessoas vivem em torno de 80 anos, veja, são 10% da vida estudando para ingressar nessa carreira, né? Então, não é fácil. Pois é, antes da gente avançar, você falou que você vendia pulseiras, né? Eu, como um bom jornalista, estou anotando, apesar de ser uma conversa de mesa de bar, é uma conversa de mesa de bar com um jornalista, então eu vou anotando para não Sim. esquecer. O senhor falou que o senhor vendia. Você, olha eu de novo, falou que vendia pulseiras, né? Você fazia isso porque para ganhar uma graninha extra ou família passando por uma dificuldade precisava ajudar em casa? Olha, é o seguinte, naquela época, eu e meu irmão queríamos ter o nosso dinheiro para nossa diversão, né? Então, como nós queríamos ter o nosso dinheiro, então a gente foi à luta, né? A gente via que os nossos amigos tinham o dinheiro deles, nós queríamos ter o nosso dinheiro
e nós fomos à luta para ter o nosso dinheiro, né? Então, foi uma atividade buscando o nosso dinheiro para a gente ter a nossa autonomia. A gente não tinha mesada, então a gente foi trabalhar para ter o nosso próprio dinheiro. Eu passei por algo parecido. Comecei a trabalhar com 14 anos, assim. Eu venho de uma família muito humilde, mas nunca me faltou comida em casa. Então, não é que eu eu tinha, ajudo... não é que a minha família fosse humilde, né? Mas a gente não tinha mesada. Então Importante. a gente quis o nosso próprio dinheiro, né? A única vez que eu tive mesada, eu lembro que meu pai liberava na banquinha, perto de casa. Primeiro era R$1 por dia, para mim e para minha irmã mais velha, para a gente poder comprar doce. Aí começou a ficar caro, né? Aí ele começou a ficar R$60 no mês, isso há muitos anos atrás, muitos anos. E aí ele começou a diminuir, então é R$2 por semana. Foi essa a única mesada que eu tive na minha vida, durante pouco tempo. Roberto, aí beleza, tu entrou para procuradoria, né? É isso, né? Tá certo. Promotoria, Ministério Promotoria, Público. obrigado. Promotoria. O No senhor... Ministério Público, Eric, tem essa coisa da nomenclatura, que é um dilema, é uma coisa complicada para as pessoas, né? No Ministério Público do Estado, durante a maior parte do tempo, o nome da função é promotor, né? Então, eu quase todo o tempo da minha carreira eu fui promotor. E 2 anos atrás, eu fui promovido a procurador de justiça, né? Vamos É o traduzir aqui. último... Procurador é o supervisor do promotor? Explica para a gente a diferença. Não existe uma superioridade hierárquica. Existe uma função diferente, né? O procurador, ele é exatamente... Ele tem função do Ministério Público, só que o procurador, ele é um promotor que atua em segundo grau. Ele é o promotor que tem função equivalente na magistratura à função do desembargador, né? Na magistratura, o juiz atua em primeiro grau e o desembargador atua em segundo grau, nos processos de segundo grau. No Ministério Público, o promotor de justiça atua em processos de primeiro grau e o procurador de justiça atua em casos que vão tramitar em segundo grau, né? Então, faz 2 anos, em novembro de 2019, que eu fui promovido a procurador de justiça. Eu atuo, então, em segundo grau, né? Depois de 28 anos quase de carreira, fui promovido a procurador de justiça, né? Eu atuo na Procuradoria de Justiça Criminal em processos de segundo grau. Perfeito. Agora há pouco tu tocou no assunto sobre a PEC da vingança. Só traduzir aqui para quem está nos acompanhando, nem sempre são pessoas que acompanham a política de perto, né? A PEC da vingança é uma proposta de emenda à Constituição que tentou ser aprovada na Câmara, encabeçada pelo presidente Arthur Lira. Essa proposta trocava a composição do CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Aumentava o número de conselheiros de 14 para 15, aumentava o número de influência da Câmara, que hoje em dia tem 2 indicações, se eu não me engano, né? Passaria para 4. Além disso, indicaria não é o diretor, como é o nome de quem coordena? Então, Eric, houve várias versões, né? Chegamos a ter 10 versões do relatório e a sua versão já está desatualizada, porque de 2 para 5, Eric. A última versão, de 2 conselheiros, passava para 5. Olha que eu cubro política. Para mim, eu parei na 4. 2 para 5. 150% de aumento da participação do Congresso no CNMP. E ainda teria que aprovar o nome do... Isso. Se fosse aprovado, o Congresso seria o ente que indicaria mais membros no CNMP. De 14, nós teríamos 17 conselheiros. Tá? E não é só isso, né? Coisas muito graves. Haveria uma desfiguração, porque o CNMP passaria a ter ingerência nas decisões da promotoria. Quer dizer, você tem uma investigação em andamento. Por exemplo, a Procuradoria do Trabalho está investigando trabalho escravo
numa fazenda de um deputado federal em Tocantins. De repente, o CNMP determina que seja paralisada essa investigação. Não, pode parar, pode parar. Não queremos mais. Não queremos mais, isso aí não está correto. Né? Ou está investigando, a promotoria lá de Goiás está investigando exploração irregular de uma mina de ouro lá em Goiás. Corrupção, escravização de pessoas, tal. Aí vem o CNMP e manda parar. Isso viola a independência funcional do Ministério Público. Isso é regra constitucional, inclusive com proteção em tratados internacionais. Mas a PEC 5 chega ao absurdo de permitir que o CNMP subjugue o Ministério Público. Está lá no relatório isso, expressamente. Então, você tem ingerência nas atividades investigativas do Ministério Público. Você tem um aumento de conselheiros de 2 para 5. Aí você para pensar, mas por que aumentar de 2 para 5? Hipóteses para isso. A sociedade civil pediu esse aumento, e, afinal de contas, numa democracia, o poder exercido pelo povo, para o povo, em nome do povo. O Congresso não é representação do povo. Então, organizações de direitos humanos pediram esse aumento, organizações ambientais, do consumidor, do meio ambiente, pediram para aumentar. Não, justamente essas organizações elas vieram a público e protestaram contra a aprovação da PEC 5. Então, tem alguma coisa errada. Se as organizações vieram a público e disseram que a PEC 5 ela vem na contramão do interesse da sociedade, tem alguma coisa errada. Se elas vieram e apresentaram notas públicas, se a Transparência Brasil, Transparência Internacional, Educafro, do Frei Davi, organizações ambientais disseram, não, a PEC 5 é ruim para a sociedade, tem alguma coisa errada aí, Eric. Sim. Então está havendo uma traição ao interesse da sociedade. Então o princípio constitucional da prevalência do interesse público está sendo violado. Né? Então, esse aumento de 2 para 5 é poder pelo poder. Então, está se querendo desrespeitar a independência funcional com esse aumento de 2 para 5. Não está se querendo aprimorar o controle do Ministério Público. Está se querendo subjugar o Ministério Público. Não faz nem sentido, lógico, aumentar de 2 para 5. Não faz nem. Sabe, não tem nenhuma pesquisa de ciência política falando, olha, é necessário por um algoritmo, o logaritmo coloca. Qual é a razão científica disso? Não tem nenhum estudo. É poder pelo poder? Qual é a razão? Tem algum estudo de alguma universidade? Não tem nada. É simplesmente um projeto de poder, de subjugar o Ministério Público. E aí a cereja do bolo, Eric. Escolha do Corregedor Nacional do Ministério Público feita pelo Congresso. Esse nome que eu tinha esquecido, corregedor. Eu queria saber qual seria o pensamento do senhor Arthur Lira se alguém apresentasse um projeto para que os membros do Conselho de Ética da Câmara fossem escolhidos pelo Ministério Público do Brasil. Ou que o corregedor da Câmara fossem escolhidos pelo Ministério Público. O que ele acharia disso? Isso é uma monstruosidade. Não existe nenhum... Corregedoria é organismo de controle interno de órgão público. Nenhuma corregedoria de nenhuma instituição pública no Brasil tem a escolha determinada por órgão externo. Corregedoria é controle interno. Corregedoria da Polícia é para controlar os desvios de membros da polícia. Então, você pega os melhores delegados para combater os desvios da polícia. Corregedoria da Polícia Militar, idem. Corregedoria da Defensoria Pública. Então, você pega lá um setor, você organiza esse setor para combater os desvios. Como é que você vai colocar o Congresso para escolher o Corregedor Nacional do Ministério Público? Isso é uma monstruosidade. Eu nunca ouvi uma coisa desse tamanho. Parece Saramandaia, Odorico Paraguaçu, coisa, sabe? Uma monstruosidade sem tamanho. E aí você vê os deputados vindo a público
falando com ênfase disso. É necessário, é necessário, é necessário. Então, eu quero saber, já que é necessário, vamos então... Porque você veja, o senador Chico Rodrigues, que foi pego com 33 mil reais nas nádegas, não é nem na cueca, é no interior da cavidade anal. Ele está exercendo o mandato como se nada tivesse ocorrido. Então, vamos delegar a escolha dos membros do Conselho de Ética do Senado para o Ministério Público, já que não há controle no Conselho de Ética do Senado, já que não há perda de mandato por falta de decoro na Câmara, vamos transferir a escolha dos membros do Conselho de Ética para o Ministério Público. Aqui em São Paulo, o deputado apalpou os seios da colega e ele não é cassado. Filmado. Filmado. E não é cassado, Eric. E eles querem escolher o corregedor do Ministério Público. E não ficam com vergonha de defender esse tipo de coisa? E não querem que seja chamado de PEC da vingança? Vamos chamar do quê? De PEC do melzinho na chupeta? Do que vamos chamar essa PEC? Querem enganar quem? Que nome nós vamos dar para esta PEC? PEC do tapinha nas costas? PEC do quê? Da aguinha com açúcar? Qual nome nós vamos dar? O sistema de combate à corrupção no Brasil está sendo totalmente desmontado. A lei de improbidade, a principal lei anticorrupção no Brasil, ela acaba de ser destruída. Destruída. A lei 14.230, que eu chamo de não lei de improbidade, destruiu a lei de improbidade. Destruiu. Eu fui ao Senado, fui ouvido em audiência pública, o ministro Herman Benjamin foi ouvido, Transparência Brasil foi ouvida, os alertas foram feitos. Não adianta. Tanto a Câmara quanto o Senado destruíram a lei de improbidade. Criaram uma regra de prescrição maravilhosa para violadores da lei, não se pune mais improbidade culposa, exige-se dolo específico para punir improbidade com dolo, não se pune mais improbidade, as improbidades do artigo 11 são só as listadas na lei. Acabou. Acabou. Pois é, mas o que a gente pode fazer para controlar, para impedir esse tipo de situação? Porque, sinceramente, assim, trazendo bem para a realidade, bem pé no chão, eu não acho que as próximas eleições vão eleger um quadro melhor do que esse que está aí, não. Sendo bem sincero, o meu otimismo é muito baixo com o futuro do Brasil, diante de tudo que a gente está vendo. O que a sociedade pode fazer? Porque fica difícil, né? A gente olha o Congresso tentando subjugar aqueles que o investiga, semelhante ao que aconteceu na Itália. Eu acho que quem acompanha de perto a Lava Jato, até seu trabalho mesmo, Liviano, já deve saber, né? Operação Mãos Limpas é algo muito semelhante ao que aconteceu na Lava Jato, foi na Itália, combateu corrupção, prendeu poderosos, daqui a pouco as sentenças foram canceladas, um dos grandes corruptos tomou o poder, inclusive ele é dono de vários veículos de comunicação, e depois disso começaram a desmontar o combate à corrupção, e o Brasil está vivendo exatamente nesse caminho. O que fazer para que a gente não termine de se transformar numas mãos limpas, que para mim a gente já está no poder, caminho de Berlusconi para baixo, assim, na presidência. Enfim, o que a gente faz? Pois é, eu tenho ficado bastante preocupado com isso. Eu lutei com todas as minhas forças para tentar impedir o que ocorreu com a lei de improbidade. Isso tem me tirado bastante o sono, sabe, Eric? E eu, na minha visão, a única coisa que pode e deve ser feita é essas discussões, como nós temos travado aqui, e tentar abrir os olhos das pessoas e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que em 2022 sejam escolhidos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e um presidente que tenham consciência da seriedade dos papéis que eles têm a desempenhar. É o que nós precisamos e devemos fazer, né? E
que as pessoas tenham a responsabilidade de conscientizar quem está à volta, né? Quem vai ouvir essa nossa conversa, que, dentro do possível, conscientize aqueles que ela pode, nas suas redes sociais, os seus amigos, familiares. É necessário que cada um cumpra o seu papel, né? Que saia do seu individualismo, né? Eu escrevi a minha última coluna no Poder 360, chamando atenção para o seguinte: um papagaio pousou na câmera de vigilância da BR-116, e aí a sua cabeça chamava atenção, e aquilo ali, qualquer perfil do Instagram, 200 mil visualizações. Lógico que isso chama atenção, é engraçado e tal, e essas coisas fúteis chamam atenção, mas a gente tem que deixar Temos de um lado um pouco participante aqui. as De olho. futilidades. Ó. Opa! Falando em Essas papagaio, falou, opa, futilidades. tem bichinho, deixa eu chegar junto. Desculpa, Não, pode essas colocar. futilidades, elas são engraçadas, em algum momento relaxa, mas a gente precisa ter noção da seriedade que está envolvida aí, é o nosso futuro como nação, né? E é necessário ter clareza. As pessoas, infelizmente, vendem o voto de uma maneira muito séria. Eu ouço de políticos sérios, Eric, que vão fazer campanha e apresentam as suas plataformas de uma maneira digna, séria, correta, e no final da exposição ouvem dos eleitores: eu ouvi toda a sua exposição e acho você um político sério, e realmente eu estou propenso a votar em você. Realmente acredito em tudo que você disse. O que eu vou receber em troca se eu votar em você? Né? Isso é devastador. É devastador. Que a pessoa só considere votar no político sério se receber algo em troca. Né? Que a pessoa pense dessa maneira tão rasa, que banalize assim, que coloque o voto, que pense no voto como mercadoria. Né? Isso aqui é devastador, porque se há algo sagrado e que não pode ser vendido em hipótese nenhuma, é o voto. Né? Isso é muito grave, é muito sério. Né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, precisa bater nesta tecla, a relevância da cidadania, o quanto o voto é importante. Ah, mas as pessoas passam fome. Tudo bem, então vamos lutar para reverter essa questão, vamos lutar pela educação que é emancipadora, que é transformadora, vamos lutar para que isso seja priorizado, para que isso seja realmente uma política pública que faça a diferença, que reverta o grande problema da desigualdade social, sem sombra de dúvida. Né? Isso é fundamental. Sabe, entra governo, sai governo, e você vê a questão da educação pública, ela não é prioridade. O nome da economia, o grande nome da equipe de governo é da equipe econômica. Lógico que a economia é importante, mas, para mim, o grande craque da equipe de governo tem que ser o nome da educação. Esse tem que ser o grande craque. É o maior nome, o maior educador. Nós temos que fazer revolução pela educação. É o que se fez, por exemplo, na Coreia do Sul, que nas últimas décadas passou por uma revolução a partir da educação, em período integral, para reverter essa desigualdade social que nós temos aqui. Né? Isso tem que ser atacado como prioridade social absoluta. Né? Nós não E é podemos justamente o mais. ministério que mais sofreu, né, Liviano? Junto com o Ministério da Saúde, trocas durante 3 anos. Pois é. Pois é. Isso é deixado em segundo plano, sabe? Não é priorizado. Lógico que a economia é fundamental, lógico, mas que você tenha a educação no mesmo nível de prioridade. Né? Você, se tem um craque na economia, precisa ter um craque, mas você tem que ter o mesmo nível de excelência para comandar a educação. Precisa colocar um super craque na educação.
Não pode ser jogado ali sabe, na baseada da negociata política a questão da educação. Não é possível que só a família abastada, sabe, que tem meios, que o filho do rico, da classe média alta, tem oportunidades. Não é justo que o pobre seja condenado à miséria da educação pública desestruturada. Não é possível, não é justo, não é plausível, não é aceitável isso no Brasil. Você tem que oferecer oportunidade a todos com educação pública decente. E da base, né? Não é só acesso à faculdade, é lá no primário, é lá no ensino médio. Exatamente. Nós não temos mais tempo a perder. Como eu falei, né? Eu vim de família humilde, eu só fiz faculdade porque eu fiz FIES 100%. Porque a base de ensino que eu tive na escola pública, vou ser bem sincero, eu nem tentei fazer faculdade federal. Primeiro porque eu tinha que trabalhar e os horários da faculdade federal são impossíveis de conciliar. Então, nem cogitei essa possibilidade. Segundo, que eu sinceramente acho que eu não passaria. Com a base que eu tive, eu acho que eu não passaria na faculdade. Hoje, talvez eu passasse. Hoje, depois de muitos anos, depois de ter passado pela faculdade, enfim, tive que fazer FIES 100%. É legal, ok, eu financei, estou pagando até hoje, inclusive, dividi em 8 anos a minha faculdade. Que o FIES 100% você começa a pagar 1 ano e meio depois que você se forma ainda. Mas, se eu tivesse tido lá na base uma base estruturada de um ensino público de qualidade, talvez eu tivesse conseguido entrar na federal. Eu não estaria devendo, né? Porque é isso, financiamento é dever. Por mais que não esteja atrasado, é dever. Enfim, agora, um dos caminhos que eu acho que a gente precisa fazer como nação, eu quero ver se você concorda, para mudar tudo isso. O primeiro ponto, para mim, é parar de endeusar político. Esse, para mim, é o ponto, assim, número 1 antes de qualquer coisa. Por quê? A gente viu o presidente Jair Bolsonaro sendo elencado ao poder com a base fanatizada que tem até hoje seguindo ele, não enxerga as coisas de errado que ele faz, não consegue enxergar, não adianta, porque endeusam ele. A gente vê o ex-presidente Lula, novamente, com a base que o endeusa, independente das suas propostas, independente do que ele diga, independente do que ele faça, independente do passado, independente de qualquer coisa, ele é um deus, ele é o Lula. Então, não importa. E, sinceramente, eu vejo a gente indo para o mesmo caminho com o Ciro Gomes, ele está criando essa base que também é a mesma coisa, é o Ciro Gomes. É o Ciro. Ainda é muito pequena a base do PDT. Mas eu sinto personalismo político, né? E eu sinto que o ex-juiz Sérgio Moro, as pessoas começam a fazer o mesmo. Queria ver qual a tua visão sobre isso. Sobre a candidatura, primeiro, do ex-juiz, e se as pessoas, às vezes, precisam tirar um pouquinho o pé do acelerador e olhar, opa, ok, legal, ele tem uma história, mas vem cá, qual a tua proposta? Me conta um pouquinho do teu ponto de vista. Bom, eu penso o seguinte, eu não acredito em capas de super-heróis para o combate à corrupção. Olhando a questão do combate à corrupção. Segundo lugar, não acredito em bala de prata para combate à corrupção. Você precisa de uma política anticorrupção que passa por uma série de elementos e medidas. Não existe fórmula mágica. Isso exige uma série de ações extremamente complexas, integradas, transversais, né? O brasileiro é extremamente carente de ídolos, né? E eu sou contra a ideia do personalismo político, né? Nós precisamos ir pelo caminho do fortalecimento de políticas públicas. Eu acredito nisso. Nós não devemos depender de pessoas, não devemos ir pelo caminho de endeusar pessoas, não devemos mitificar indivíduos, né? Nós devemos ter compromissos com planos de governo, independentemente dos indivíduos, né?
As pessoas devem se alternar no exercício do poder. Aliás, eu defendo uma bandeira há muito tempo, Érico, que é o máximo 2 mandatos. Eu vejo o enraizamento no poder, que para mim é nefasto. Há pessoas que estão no legislativo há 4, 6, 8 mandatos, ininterruptamente, na Câmara dos Deputados, no Senado. Você vê a foto lá no site da Câmara, quando a pessoa entrou, você fala, não é a mesma pessoa. Pois porque é. a foto tirada nos anos 80. Inclusive, há alguns que fazem um trabalho bom. Né? Eu não quero parecer que eu sou um sujeito chato. Não, é uma questão de princípio. Eu defendo máximo 2 mandatos. Né? No mesmo mandato, na mesma função. Ele é deputado federal há 2 mandatos, então eu defendo a ideia de termos uma regra limitativa no mesmo cargo, máximo 2. 2 mandatos seguidos, deputado estadual, pronto. Esse é o limite. Depois pode ir a deputado federal, depois pode ir a senador. Você tem que ter um limite para evitar o enraizamento no poder. Né? Mas você não consegue estabelecer esta regra na nossa ordem jurídica. E eu acho que ela seria saudável, porque ela seria, inclusive, absolutamente condizente com a própria essência republicana, porque a ideia da república é a alternância no poder. Né? Então, eu não acho saudável, seja Moro, seja quem quer que seja, que você dependa de perspectivas míticas. Nós devemos fugir da ideia mítica. Né? Eu defendo programas sólidos, políticas públicas sólidas, programas de governo bem construídos e o cumprimento destas plataformas, indicadores e fidelidade ao cumprimento destas plataformas. Algum recall, alguma maneira de se rever o seu voto, tirar se o cara não... O recall é um instituto absolutamente positivo, assim como defendo a ideia de estabelecer mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como defendo mandato para os ministros do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados. Não é plausível que o mandato, que foi uma nomeação política, seja vitalícia. Tem que ter mandato. Né? Na Alemanha, por exemplo, a Suprema Corte alemã, você tem um mandato lá de 10 anos. Aqui, um mandato de 10 anos para o Supremo seria ótimo. O senador Lazier Martins, ele propôs esta PEC, e eu defendo. Mandato para os ministros do Supremo. Você tem que ter alternância no poder. Né? Não é plausível que seja vitalício, que um ministro seja escolhido politicamente e permaneça no poder durante 30 anos. Uma escolha política. Como funcionaria? Porque, assim, esse mandato não acabaria transformando o ministro no Supremo em uma pessoa muito suscetível à politicagem? Não, você pode estabelecer uma quarentena. Por que politicagem? Você pode estabelecer a quarentena como um mecanismo que funcionaria como uma vacina, Eric. Né? Você pode ter ferramentas para proteger esse tipo de coisa. Sabe? No caso, sem poder ser reconduzido, que nem o Sim, PGR hoje claro. pode ser reconduzido. Não, é um único mandato. Ah, tá. Único mandato. Faz sentido, então. Uma vez só, acabou. É um único mandato. Único mandato. É. Supremo, uma vez só. E quanto tempo seria, na tua visão? 10 anos. 10 anos. Uma 10 única anos é um vez. 10 anos é uma única vez, acabou. Acabou. Alternância no poder, dê oportunidade a outros. Excelente. Pronto. A gente vê, né, que essa questão do personalismo. Eu olho para 2022 hoje, eu não vejo propostas programáticas de poder, de governo.
O Ciro tem, eu acho que é o único que tem. Eu não li o livro dele. Quem leu diz que é um pouco raso. Mas independente disso, ele tem. Eu tenho que ler, inclusive, o livro dele. Ele tem, legal. E o outro? Não tem outro programa. Eu olho, eu não vejo outro programa de governo para 2022. E assim, Eric, falta quase um pouco menos de um ano para a eleição. Já começou a eleição. Quem não percebeu isso ainda está dormindo. As eleições do ano que vem começaram no início desse ano ou ainda no ano passado. Eu tô bem preocupado, viu, Liviano? Eu tô bem A preocupado. verdade, Eric, é a seguinte: a gente está falando isso de programa, mas, infelizmente, a minha visão, nós não temos essa cultura de ter esses programas de governo. Né? Não se constroem esses programas. O programa é feito para inglês ver. Né? O programa não é construído por uma exigência da nossa cultura política. Né? Não se constrói, porque a sociedade brasileira não cobrará isso. Né? O Ciro tem, como você está apontando, mas quem vai cobrar esse programa? Para que ele serve? Né? A sociedade brasileira não vai cobrar. Por que ninguém tem programa? Porque a sociedade não cobra. Porque não existe no regramento, no nosso ordenamento jurídico, nenhum instrumento de cobrança. Não existe um código de defesa do eleitor, por exemplo, que vá cobrar um programa, que vá vincular o candidato ao programa, por exemplo, se ele não cumprir o programa, que ele vá sofrer o impeachment por descumprimento do programa de governo. Não existe uma força vinculativa do programa ao candidato. Isso não existe. Né? Então, isso é uma coisa a ser construída. Né? Você veja os debates, por exemplo, que existem, que precedem as eleições. Eles são muito engessados, eles são de acordo com os interesses das redes de televisão, são muito manipulados pelos marqueteiros. Né? Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu posso até estar errado, mas se os debates fossem segmentados por temas, você tem as redes de TV, você vai ter, sei lá, 5 ou 6 debates. Em vez de você ter 5 ou 6 debates sobre tudo e ter aquele debate que você já até sabe como vai acontecer, vamos imaginar, o primeiro vai ser um debate sobre educação, o segundo vai ser sobre saúde, o terceiro vai ser sobre segurança. Então você tem 6 debates sobre temas cruciais para o país. Será que isso não seria mais produtivo? Né? Porque você vai mergulhar profundamente em temas que são políticas públicas essenciais, ou pobreza, desigualdade. Né? Alguma coisa vai sair disso, porque como você vai ficar em cima de um assunto, alguma coisa vai ter que sair. Porque para ficar um debate inteiro em cima de desigualdade, alguma coisa vai ter que se falar a respeito daquilo. Inclusive, então, tinha que ser obrigatório a participação em debate. Exatamente. Obrigatório. A menos que tenha um atestado médico, claro. Mas os macrotemas nacionais, saúde e educação, por exemplo, são temas obrigatórios. Interesse nacional, educação. É um tema obrigatório. Você teria que ter um debate temático sobre educação obrigatório. Como alguém pode querer presidir o país sem enfrentar um debate de 2 horas, profundo, sobre educação? Ele tem que ter a solução para tirar o país do atoleiro da educação. Muitos políticos têm na cabeça o pensamento de que eles não devem satisfação. O presidente Bolsonaro acaba de falar, a gente está gravando só para você que está acompanhando, a gente está gravando no dia 13/11. O presidente Bolsonaro acaba de falar para o Jamil Chad, colunista do UOL e do Band News TV, que ele não era obrigado a falar o porquê que ele não vai na COP26. Tipo, você não é obrigado a escambar, meu amigo. Tu é meu funcionário, respeita. Jornalistas... É obrigado a falar até a cor da tua cueca, se a nação quiser perguntar. Os jornalistas da Folha, do UOL e do Globo foram espancados, né? O Jamil também. O Jamil tomou um soco na boca do estômago e tomou soco, tiveram equipamentos subtraídos, e o presidente, pelos seguranças do presidente, e o presidente não fala nada.
Isso parece selva, é selvagem isso. Não fala nada, não dá satisfação à nação. Sabe, é de uma brutalidade. Parece que a gente está vivendo na idade da pedra lascada. É impressionante isso, sabe? É de uma selvageria, é de um sentido tão antidemocrático, sabe? Tão brutal esse tipo de coisa. É inadmissível isso, inadmissível. E é importante dizer, a gente falou agora há pouco do desmonte de todo o sistema anticorrupção, PEC da vingança, não posso deixar de falar isso. Tudo isso com patrocínio da base parlamentar governista. Isso tem que ficar registrado aqui. Toda a base parlamentar governista patrocinando o desmonte do sistema de proteção ao patrimônio público. Todos os parlamentares. O desmonte da lei anticorrupção, da lei de improbidade, com o presidente afirmando: belíssima lei aprovada, vai ajudar o país. A PEC da vingança, com os parlamentares todos da base do governo, como a deputada Carla Zambelli e outros, como o deputado Ricardo Barros, votando pela vingança contra o Ministério Público. Isso tem que ficar registrado para sempre. Este que foi em campanha dizendo que é pelo combate à corrupção. Que combate é esse? Que combate à corrupção é esse? Pois é, né? De combate à corrupção a gente não está vendo nada, né? Inclusive, o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo porque o presidente quis desmontar a Polícia Federal no Rio de Janeiro, que estava investigando seus filhos. Mas é importante dizer aqui também, Eric, eu tenho muito respeito pelo Sérgio Moro, mas nunca poderia ter ido para o governo. Tá? Isso tem que ficar registrado aqui. O ex-ministro Sérgio Moro sabia muito bem quem era o senhor Jair Bolsonaro. Sempre soube. Sempre soube. Nunca poderia ter aceitado este convite, sabia de quem se tratava, sabia dos valores envolvidos aí, sabia que ele idolatrava o coronel Brilhante Ustra, uma pessoa que se notabilizou por torturar mulheres, que era o ídolo dele, não poderia ter aceitado este convite. Isso, infelizmente... É favorável? Você é favorável da quarentena? Não, eu acho que o mecanismo da quarentena, Eric, quarentena em si, eu acho que quarentena é uma coisa saudável, desde que você não use a quarentena como ferramenta de vingança. Vamos tomar cuidado com isso, porque às vezes eu vejo o manuseio dessas quarentenas para se instrumentalizar a vingança. Isso não. Né? Quarentena, sim, desde que você construa instrumentos de proteção da cidadania, de proteção da República, mas não para ser instrumento de vingança. Isso não é admissível, não é razoável. Que seja algo equilibrado, justo, equânime, né? Não para ser instrumento de vindita. Isso não pode ser. Né? A quarentena é um instrumento ético para ser usado. Por exemplo, eu acho que é importante que nós tenhamos quarentena, por exemplo, para proteger o exercício da função, Eric, da Procuradoria-Geral da República. Né? Você não pode ter um Procurador-Geral da República exposto a pressões. Agora, por exemplo, ele está exposto a pressões porque é cogitado para ser ministro do Supremo. Então, você chega ao principal cargo do Ministério Público, eu acho que quem chega a esse cargo tem que ter uma quarentena de 4 anos. Eu acho razoável isso. Né? Então, se chega a Procurador-Geral da República, terminou o exercício do cargo, 4 anos de quarentena para ser ministro do TCU, do STJ ou do Supremo. Então, você tem que estudar meticulosamente esse tipo de coisa para proteger os interesses da sociedade. Isto sim.
A gente tem aí de pano de fundo, só para quem está acompanhando, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já foi reconduzido ao cargo, mas ele quer, óbvio, ser indicado a ministro do Supremo. E nos bastidores aqui, o nome de André Mendonça é o que o presidente indicou, mas está havendo uma negociação, sim, dentro do Congresso Nacional com os líderes do Centrão para indicar outros nomes no lugar de Mendonça. Por isso que nos últimos tempos, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro não tem mais atacado o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. E Augusto Aras quer tentar ser um desses indicados, e para Bolsonaro indicar, por óbvio, ele não pode avançar com investigações pesadas contra ele, enfim, entra toda a política. Esse é o pano de fundo que muitas vezes as pessoas não têm nem noção de como funciona Brasília. Não à toa, o próprio Jair Bolsonaro disse que vagas de ministro do Supremo tem preço, e falou que se ele quisesse, ele receberia sapatos de número 43 com notas de 100 dentro. Ele deixou vazar isso, não sei se você chegou a ver, Liviana, ele estava achando que não estava no ar. E é óbvio que nada vai acontecer com ele por essa fala, porque a gente tem visto que nada tem acontecido com ninguém. Você estava agora há pouco, já para a gente caminhar para o final, falando do ex-juiz Moro. Você acredita? Eu acho que você deve ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas eu gostaria de ouvir de ti. Você acredita que o ex-juiz Moro, o procurador Dallagnol e outros membros da Operação Lava Jato cometeram algum tipo de excesso durante ou depois, talvez, depois que acabou, em suas posições, nas redes sociais, enfim, uma visão geral sobre até mesmo seus pares, né, de Ministério Público, na postura deles. Não digo nem quanto a Lava Jato em si, que eu acho que esse assunto já foi bem mastigado durante esses anos, mas na postura deles. Você acha que qual é a sua visão sobre eles hoje? Eric, eu não me sinto confortável para fazer julgamentos, porque não é plausível. Isso é um assunto de corregedoria, né? Não acho ético, não acho bonito. Eu não estou investido nesta posição, né? O ex-ministro Sérgio Moro nem integra mais a magistratura, né? O que eu posso dizer é o seguinte: na minha visão, eu penso que quem integra a magistratura, o Ministério Público, e eu tento me colocar no lugar deles, eu penso que Deltan, Moro e quem integrou a Operação Lava Jato procurou fazer o melhor e, na minha visão, olhando o todo, me parece que os acertos superaram os erros, né? Olhando de fora é a impressão que eu tenho, né? Mas eu não me sinto confortável para fazer esse tipo de análise, especialmente no que diz respeito ao Deltan, porque esse é um papel que cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público, à Corregedoria, e eu não me encontro investido nesse papel. Não me parece ético, não me parece apropriado. Tranquilo. Por último, como fazer para não cair na ladainha em 2022 de que o candidato é o paladino da moral e dos bons costumes e vai combater a corrupção? Nós dois aqui provavelmente não vamos cair, mas como... aliás, talvez caiamos, inclusive, que os caras são bons no que eles fazem. Como fazer para acordar a população? O que a gente, como comunicador, pode fazer? Veja só, se a gente observar ao longo do tempo, até outro dia eu estava olhando aqui slogans de campanha e eu encontrei em campanhas antigas do ex-presidente Lula, ele com um cartaz "Show Corrupção", né? Collor foi o caçador de marajás, né? Jânio Quadros e sua vassourinha, né, para varrer a corrupção, e assim por diante. Ao longo do tempo, esse slogan do combate à corrupção, este lema, ele é muito conveniente para candidatos em campanhas, né? Isso é muito interessante, isso é conveniente em campanhas, né? É necessário que se aprenda com essa experiência ao longo do tempo. Não existem fórmulas mágicas, não existem mistérios
em relação a isso. O que é necessário, a meu ver, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu penso que o Brasil é um país em que nós temos que prestar atenção e ter muito compromisso com a diversidade, com o equilíbrio na representação política. Nós temos mais mulheres do que homens no Brasil. Eu penso que a representação política deve reservar espaço político às mulheres, deve reservar espaço político aos negros, ao universo LGBTQIA+, isso é muito importante. As pessoas devem observar com profundidade o tipo de ideia, o tipo de histórico que os candidatos têm. Eu penso que é muito importante, eu defendo essa bandeira há muito tempo, essa questão da alternância no poder. 2 mandatos, ainda que a lei não diga, ainda que a Constituição não estabeleça, mas eu penso que é um período, cada um pode estabelecer isso como seu próprio critério. 2 mandatos consecutivos é um período saudável, razoável, né? Ah, mas ele foi bem. Tudo bem, você dá uma salva de palmas para ele. Você pode oferecer uma cocada. Olha, está aqui uma cocada para você. Olha que beleza, está oferecendo uma cocada de prenda. Gostei do seu mandato. Está uma cocada aqui para você, uma salva de palmas, um abraço. Vá com Deus. Dê espaço para outros. Né? E você pode promover assim a alternância no poder. Quem determina é o apertar do botão na urna. Né? Então, dá espaço para as pessoas, promove alternância, sabe? Compromisso com esses valores. E pronto, quem determina é o botão verde na urna, acabou, sabe? E assim você faz com que a vontade da sociedade prevaleça. E jamais, jamais, em hipótese nenhuma, vender o voto. Nem por dentadura, nem por churrasco, nem por cesta básica. Isto é crime contra a pátria. E você tem que esclarecer isso para quem trabalha com você, para os teus amigos do clube, para todo mundo. Isso tem que ficar muito claro. Você está prejudicando a todo mundo. Perfeito. Eu acho que não vender o voto pode parecer simples, mas só se o Brasil parasse de comprar voto, o brasileiro parasse de vender o seu voto, a gente já estaria muito melhor. E como você mesmo disse no Poder 360, abre aspas, para o Brasil avançar, é necessário ter seriedade, honradez, lealdade, integridade e transparência. Será necessário prestar atenção nisto, por mais que o papagaio na rodovia seja simpático, pois está em jogo o nosso futuro como nação. Por mais que o Joey também seja fofo e roube a cena, o que importa é o conteúdo. E, bicho, o conteúdo aqui foi demais. Muito obrigado por topar participar. Agora eu volto a chamar sempre de senhor, porque é costume dos jornalistas. Muito obrigado, doutor Liviano. Foi um prazer falar contigo, viu? Prazer é meu. Convido quem está nos acompanhando aqui a se conectar comigo lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e também lá com o Instituto. Não aceito corrupção. Será uma alegria estar conversando com todo mundo e foi um prazer conversar com você, Eric, aqui. Estou à disposição. Forte abraço. Você está no Twitter também? Twitter também, Roberto Liviano. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou. Minhas redes sociais no Instagram e Facebook é jornalista Eric Mota. No Twitter, Eric Mota TV. A gente se vê aqui na próxima terça-feira ou nos meios de comunicação do Grupo Bandeirantes. Aquele grande abraço. Até. E aí, curtiu esse bate-papo? Faz o seguinte, hein? Segue a gente no Spotify e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube do podcast Fora de Regra. Essa é uma produção do Regra dos Terços. Segue a gente nas redes sociais, todas elas, @Regra dos Terços. As minhas redes são @Eric Mota TV no Twitter e jornalista Eric Mota no Facebook, no Instagram. Faz o seguinte, gente, se inscreve, nos acompanha e a gente volta semana que vem. Beijo, tchau!